Fala, meus amigos, é o seguinte, hoje eu vim trazer um vídeo aqui para vocês para falar um pouco sobre rações para ciclídeos africanos, né? Quais são as rações que eu já utilizei, que eu recomendo para vocês, quais eu não recomendo, que vocês precisam ficar atentos ao comprar uma ração para ciclídeos africanos, principalmente ciclídeos africanos herbívoros, né? Vocês viram aí, há pouco tempo atrás eu lancei um vídeo tudo sobre alimentação de ciclídeos africanos. Inclusive eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, enfim. É muito importante que vocês assistam esse vídeo antes, né, de assistir este daqui. Assistiu aquele vídeo e depois vem para esse vídeo aqui, que aí vocês vão entender um pouco melhor, já vão ter uma base bacana aí do que eu vou falar nesse vídeo. Basicamente vou passar para vocês a manha que eu tenho hoje para selecionar uma ração para o meu ciclídeo africano. Beleza? Eu não vou enrolar muito, né? Eu vou dividir aqui rações em dois grupos, basicamente rações para onívoros e carnívoros e rações para herbívoros, né? As rações para herbívoros são inclusive até as rações que a gente mais tem que prestar atenção, porque os ciclídeos africanos herbívoros eles são muito mais exigentes em relação à alimentação do que os onívoros e carnívoros. Os onívoros e carnívoros não tem mistério algum, né? Inclusive vai ser até rápido falar das rações para eles para vocês, mas as rações para ciclídeos herbívoros vocês têm que prestar bastante atenção. Inclusive, eu já vou começar falando de cara sobre as rações para ciclídeos herbívoros, que é um pouquinho mais complicado, né? Mas eu vou falar assim de uma forma bem popular, bem de aquarista para aquarista, que vocês vão entender com certeza. Basicamente, o que vocês precisam evitar ao máximo em rações para ciclídeos herbívoros são rações que têm como base, né, como matéria-prima, proteína animal. Ou seja, rações que têm como matéria-prima farinha de peixe, farinha de lula, farinha de camarão, molusco, enfim, tudo que é relacionado à proteína animal, como matéria-prima da ração, vocês têm que evitar. Basicamente, todas as rações de herbívoros hoje do mercado, uma ou outra eu acho que não tem proteína animal, mas 99% dessas rações para ciclídeos herbívoros tem proteína animal na sua composição. E algumas tem em grande quantidade, que às vezes, mesmo escrito no rótulo ciclídeos herbívoros, ela não foi feita para ciclídeos herbívoros por conta da sua composição, que inclusive temos até uma aqui que é uma ração muito boa, né, mas não serve para ciclídeos herbívoros. Ou melhor, não serve para ser oferecida como alimento base para os ciclídeos herbívoros, que vocês vão entender também sobre essa questão de base e suplemento. Basicamente, o alimento base é aquele alimento que você vai oferecer em maior quantidade para o seu peixe, em mais dias durante a semana. Por exemplo, a semana tem 7 dias. Desses 7 dias, o que eu recomendo, principalmente para ciclídeos herbívoros, é que vocês já tirem um dia, pelo menos, da semana, para fazer tipo um jejum no animal, para que ele possa fazer uma limpeza ali no seu intestino, no seu sistema digestivo de um modo geral. Beleza? Então, vocês vão alimentá-los pelo menos 6 dias na semana, certo? Então, desses 6 dias na semana, o que eu recomendo normalmente vocês alimentarem 4 dias alimento base e 2 dias com algum suplemento. Aí suplemento pode ser uma ração com base espirulina. Quando a gente fala de ciclídeos herbívoros, né, a gente logo pensa, ele se alimenta exclusivamente de algas. Não, em algumas situações eles acabam sendo oportunistas e pegam um invertebrado aqui e outro ali, mas só que comparado ao que eles comem de algas, tipo 95% aí da alimentação desses animais é composta por material vegetal. Então, por isso que não é interessante a gente ficar oferecendo rações com alto teor de proteína animal, né, para ciclídeos herbívoros. Isso pode causar vários problemas intestinais, inclusive o Malawi bloat, né? O Malawi bloat, lembrando, tem o nome Malawi, mas ele se desenvolve em tudo quanto é tipo de ciclídeo africano, beleza? Tanto Tanganica, Vitória, ele não é exclusivo do lago Malawi, não. O Malawi bloat foi mais ou menos um nome popular que deram para essa doença no aquarismo. Bem, galera, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui para vocês, tá? Para não ficar um vídeo tão longo assim. A ideia do vídeo é mostrar as rações que eu utilizo, quais eu indico, quais daqui eu utilizei e não gostei, ou quais eu gostei, beleza? Eu vou começar aqui com as de ciclídeos africanos herbívoros, tá bom? Mas eu quero tirar essas duas aqui para dar como exemplo aí para vocês, né? Porque eu achei muito interessante, ainda mais que são rações novas no mercado aqui no Brasil, que são essas rações da Vitalis. A Vitalis é uma marca assim, bem renomada no mundo inteiro, uma marca de ração inglesa, tem excelente matéria-prima em todas as rações, só que aqui ocorreu um equívoco da Vitalis, beleza? Então, com esse equívoco aqui da Vitalis,
eu vou tirar para vocês terem como exemplo, né, e usarem isso aqui, né, o que eu vou fazer aqui com essas rações, para vocês poderem fazer com as demais rações aí que tem pelo mercado, beleza? Eu vou começar com essa daqui, ó, Algae Flakes. Essa ração, de antemão, achei muito interessante realmente para ciclídeos africanos herbívoros, por mais que esteja aqui escrito, né, para todas as espécies de peixes marinhos herbívoros, né? Na verdade, essa parada também de ração para marinho, ração para água doce, não tem diferença nenhuma, galera. Tá? Você pode utilizar tranquilamente rações para peixes marinhos com ciclídeos africanos, inclusive até muito indicado. Até porque normalmente as rações para peixes marinhos, para peixes de água salgada, são mais bem formuladas, tem uma matéria-prima até melhor do que as rações para peixes de água doce. Enfim, aqui nós temos a imagem de um Yellow Tang, né, Algae Flakes. E aqui a gente tem a composição básica do produto. Você tem que ignorar isso aqui, ó. Tá escrito Algae para herbívoros, mas você tem que vir aqui, ó. Composição básica do produto. Vamos lá, você vê aqui, ó. Composição básica do produto. Em primeiro lugar, farinha de alga parda. Ou seja, a farinha de alga parda, ela está em maior concentração na fórmula dessa ração, na composição dessa ração. Então nós temos muita alga parda na composição dessa ração aqui, por mais que depois venha escrito aqui, ó, farinha de peixe, mariscos, farinha de lula, camarão desidratado, amido de milho, óleo de peixe refinado, glicerina, celulose em pó. Aí depois vem biomassa micro-algas, que é a espirulina, né? Normalmente vem em pequenas quantidades, tipo 1%, ou às vezes até menos de 1%, enfim. E depois vem as vitaminas. Então você tem que ficar ligado principalmente no início dessa composição, principalmente o que vem em primeiro lugar. Vem alguma coisa relacionada a vegetal, né, a algas, já é mais interessante para ser utilizada com ciclídeos africanos herbívoros. Então essa ração aqui, ela sim dá para ser utilizada como alimento base de ciclídeos africanos herbívoros. O alimento base naquele esquema lá, né, o alimento base que você vai oferecer por mais vezes ao longo da semana. E aqui também a gente chega nos níveis de garantia da ração. Vou até procurar aqui para mostrar para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Que é bem no meio, níveis de garantia, proteína bruta mínima. 200 gramas por quilo. Então ela tem uma concentração de proteína baixa comparada às demais rações. Por exemplo, uma ração dessa aqui, ó, que é formulada aí para onívoros e carnívoros, já tem em torno aí de 480 gramas por quilo de proteína, né, de proteína bruta mínima. Então essa ração aqui já é interessante para ciclídeos herbívoros. Já essa ração aqui, ó, primeiro erro da ciclide herbívoro pellet da Vitalis. A imagem do Labidochromis caeruleus é embuna, mas ele não é herbívoro. Ele é um embuna carnívoro, ou seja, errou aqui na imagem. E aqui, na composição básica do produto, nós temos em primeiro lugar, composição básica do produto, farinha de peixe. Olha aí. Embaixo precisa do troféu, está vendo? Peixe, que é a continuação. Aí depois vem a farinha de alga parda, que é a Scophilonodonson. Ou seja, a maior composição, né, a matéria-prima principal dessa ração aqui é a farinha de peixe, proteína animal. Por isso, essa ração já não é interessante para ciclídeos africanos herbívoros. Já descarto assim para ser utilizada como alimento base. É uma ração que tem uma composição muito boa mesmo, mas não para ciclídeos herbívoros. Tanto que aqui nos níveis de garantia, como mostrei para vocês anteriormente, daquela ração era 200 gramas por quilo. Já essa daqui, ó, proteína bruta mínima, bem no centro da tela, ó, níveis de garantia, proteína bruta mínima, 315 gramas por quilo. Já tem uma concentração de proteína maior do que nessa daqui. Então já não é uma ração tão interessante para a gente oferecer todos os dias para os ciclídeos africanos herbívoros. Dá para ser utilizado uma vez por semana, 2 no máximo, estourando. Mas todos os dias, jamais. Para ciclídeos onívoros, essa ração é espetacular, tá bom? Ela tem uma disposição, vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui o stick dela como é que é um stick muito macio, é um stick que afunda, tem uma aceitação excelente em relação aos animais, mas não é interessante para ser oferecida para ciclídeos africanos herbívoros. Dito isso, vocês já conseguem ter uma base do que vocês precisam fazer, né, para saber se a ração é boa ou não para os seus ciclídeos africanos. E agora, levando isso aqui que eu falei em consideração, para o vídeo também não ficar tão longo, eu vou mostrar as demais rações aqui, né, que eu gostaria de oferecer, ou que eu gosto de oferecer para os ciclídeos africanos herbívoros. Vamos lá, tem aqui, ó, Ciclide Herbívoro da Tropical, é uma ração que flutua, tá? Vou mostrar aqui rápido o stick para vocês, ó. Um stick até relativamente grande, uma ração que flutua,
tem uma composição interessante para ciclídeos herbívoros. A única coisa que me deixa encucado aqui na composição básica do produto, vem escrito subprodutos de origem vegetal e depois vem escrito cereais. Né? Eu gostaria muito de saber o que tem dentro desses cereais. Né? Pode ser que seja soja, por exemplo. Né? Soja, eu não gosto de oferecer rações que tem soja na composição, né, do produto, porque a soja, ela basicamente dificulta a absorção de alguns nutrientes, como por exemplo o cálcio, que é muito importante, né, para todo tipo de peixe. Então, evitem também rações que têm uma grande quantidade de soja na composição. Se a ração tiver soja escrita no rótulo, essa soja ela tem que vir lá embaixo, lá para o final, e não no iniciozinho. Por isso que eu falei aqui, ó. Aqui vem subprodutos de origem vegetal e depois vem cereais. Mas, levando em consideração o que tem escrito aqui no rótulo da ração, tá? Na composição básica do produto, é sim uma ração interessante da gente estar oferecendo como alimento base para ciclídeos africanos herbívoros. Inclusive, seria assim o melhor custo-benefício, né, do mercado. Né? A Tropical tem rações que não são tão caras assim, mesmo sendo importadas, né? São rações relativamente baratas comparada às demais importadas. Então, por incrível que pareça, essa daqui seria o melhor custo-benefício, né, quando se trata de rações para ciclídeos herbívoros. Tem também a da Tropical, Softline África, algum negócio desse, né, que é para ciclídeos herbívoros. Eu vou deixar a imagem dela passando aí. É uma ração que afunda, macia, uma ração também muito interessante para ser utilizada como alimento base. A melhor ração para ser utilizada como alimento base para ciclídeos africanos herbívoros, sem sombra de dúvida, a Algaimax da NLS, que é a New Life Spectrum. Eu vou deixar a imagem dela passando também aqui para vocês. É uma ração muito boa, importada, pena que tem um custo elevadíssimo, mas para quem quer a melhor ração, né, com certeza é a Algaimax para ser utilizada como alimento base para ciclídeos africanos herbívoros. Nós temos rações nacionais da Poitara, por exemplo, ciclídeos herbívoros, não acho interessante por conta da concentração de soja. Tem muita soja na ração, tem um stick muito grande, stick que flutua, né, suja um pouco ali a água, então não acho interessante as da Poitara para ciclídeos africanos herbívoros, tanto Malawi quanto Tanganica. Tem também a Microgreen da Maramar, né, que também tem ali uma concentração de soja escrita ali na própria embalagem dela. Então é uma ração assim que eu já ofereci por muito tempo para os meus peixes. Na prática eu não tive problema com essa Microgreen, tá, galera? Mas levando em consideração que a soja tem esse problema aí, né, de dificultar a absorção de nutrientes em relação ao animal, a Microgreen não seria o melhor caminho, assim, né? Essas rações nacionais, na verdade, de um modo geral, não seriam as melhores, as mais indicadas para ciclídeos herbívoros, beleza? Eu evitaria ao máximo, né? Se você tiver condições de investir numa dessas importadas aqui, invista, beleza? E mais uma vez, o que eu tô fazendo aqui não é questão de parceria, que eu tenho patrocínio, não. Eu tô falando aqui dando uma opinião imparcial de aquarista, né? Tanto que a Poitara me envia essas rações para eu testar, justamente para passar esse feedback para vocês e principalmente para eles. E tô passando aqui um feedback extremamente sincero. E lembrando também que nesse vídeo eu vou dar um foco em falar só sobre rações, para não fugir muito do foco do vídeo, né? Eu poderia até falar sobre alimentos alternativos, como algas nori, pepino, abobrinha, mas eu vou deixar esse assunto para outro vídeo. Só para concluir aqui, o alimento base para ciclídeos africanos herbívoros, né, as rações base, tem aí as famosas Granogreen da Sera e tem as de herbívoros, ciclídeos herbívoros aí da JBL, que agora eu esqueci o nome. Eu já não indico essas rações, beleza? Principalmente a da Sera, que agora mudou a fórmula, tá com uma concentração ainda maior de trigo na composição básica do produto, né? E acabou ficando desinteressante, né, a Granogreen para ciclídeos africanos herbívoros. E é uma ração que, inclusive, não é barata, é uma ração bem cara. A JBL também não acho interessante ser oferecida para ciclídeos africanos herbívoros, beleza? E aqui nós temos as de espirulina, né? Espirulina super forte, da Tropical, e espirulina, 40% da Poitara. Ambas, né, tem uma alta concentração. Aqui tem 36% e aqui tem 40%, né? Ou seja, a maior parte da composição básica desses produtos aqui, dessas rações, são feitas aí, né? A matéria-prima principal é realmente a espirulina. Não é interessante ser oferecida todos os dias, oferecer uma vez por semana para eles, tá bom? Por conta da concentração de espirulina muito alta e também levando em consideração que normalmente as rações de ciclídeos herbívoros já tem espirulina na composição, né? Mesmo que em pequenas quantidades, que varia aí normalmente de 1 a 3%. Então, são boas rações, inclusive, ó, espirulina, para quem quer fazer uma suplementação aí, ó,
Poitara, melhor custo-benefício, e aí tem a Tropical também, né? Mas entre essas duas aqui, eu prefiro essa espirulina da Poitara. Lembrando, tá? Sendo oferecida aí em pequenas quantidades na semana. Beleza, basicamente aqui para ciclídeos herbívoros já foi. Aqui do lado já tem algumas rações aí para ciclídeos onívoros, carnívoros. Beleza? Aqui já vai ser bem mais rápido, tá? Mais uma vez, eu não quero ficar focando muito em relação ao rótulo da ração. Eu já ensinei a vocês como vocês podem fazer, né, para ler o rótulo da ração e ver se a ração realmente é indicada ou não para o seu ciclídeo africano. Ó, essa daqui, né, a Red Parrot, né, da Tropical, e a Ciclid Carnivore também da Tropical, eu já utilizei as duas por um longo período, né? A única desvantagem que eu vi nessas rações é que elas soltam muito corante na água, beleza? E como que eu percebi isso? Simplesmente a minha água começou a ficar muito amarelada, a água do meu aquário de ciclídeos africanos na época começou a ficar muito amarelada depois que eu comecei a oferecer essas rações. Então, eu tirei essa conclusão. Depois que eu parei de oferecer, a água parou de ficar amarelada. Então, essa ração, mesmo que você oferecendo uma quantidade assim que os peixes consumam em pouco tempo, ela acaba soltando bastante corante na água. E eu acho que isso não é interessante, né, para os nossos peixes. Tanto a Red Parrot quanto a Ciclid Carnivore. De resto, ela tem uma composição boa. O problema é essa questão do corante. Mas, cara, sem sombra de dúvida, esse daqui foi a melhor composição que eu já vi, né, para ciclídeos carnívoros e onívoros também. Beleza? Essa daqui também tem um stick bem parecido com aquele da ciclídeos herbívoros. Stick muito macio, muito interessante de ser oferecido aí para os ciclídeos carnívoros e onívoros. Tem até a imagenzinha aqui de uma Olonocara. Enfim, eu gostei bastante dessa ração aqui, aceitação sensacional. Para mim, né, das que eu usei, foi a melhor. Né, a melhor da história, assim, que eu já usei aqui com os meus ciclídeos africanos. Tá, é claro, ela tá no iniciozinho ainda, né, mas assim, em relação ao que eu digo, a textura, composição, né, aceitação dos animais, ainda preciso ter um feedback assim da utilização dela a longo prazo. Mas é uma ração excelente, essa Vitalis aqui, né, para quem quer uma ração top de mercado. E aqui, essas rações da Poitara, também, algumas aqui tem uma composição muito top. Top que eu digo assim, né, a ponto de competir com rações super premium importadas. Essa ração de discos, muito interessante, né? É uma ração que tem um stick pequeno, que afunda, muito interessante para ciclídeos onívoros a carnívoros. Essa ração aqui, para quem quer dar um up aí na coloração, também é muito bacana, discos Supra. Essa daqui ainda é a linha branca da Poitara, né, mas é uma ração muito boa, né, pessoal de discos, porra, se amarraram nessas duas rações aqui. A Squid é muito bacana, tá, galera? É muito bacana. O único problema da Squid é isso aqui, ó, que é até um feedback que eu tenho que passar para eles lá. Você vê, ó, farinha de lula, 40%, ou seja, a maior parte da ração é composta por farinha de lula. Depois vem farinha de salmão, ervilha desidratada, aí o problema vem aqui, proteína concentrada de soja, fécula de batata, farinha de trigo, entendeu? Então, eu acho que essa questão não sei se tem necessidade realmente de botar soja, fécula de batata, são componentes assim que eu não acho interessante serem colocados numa ração, principalmente aí quando você vai oferecer para peixe que tem uma alta demanda aí de absorção de alguns nutrientes, como o cálcio, por exemplo. Eu já acho que é um pouco complicado, beleza? É claro, eu ainda tenho que estudar um pouco mais, a gente sempre tem que estudar mais, né, galera? Nunca é o suficiente, mas eu acho um pouco complicado, né, utilizar soja na composição das rações. O que compensa aqui, né, é que você vê que a soja não vem em primeiro lugar, a soja já vem mais para o final. E aí a farinha de lula, ela vem 40%, ou seja, provavelmente essa proteína concentrada de soja tem menos de 10%, né, da composição da ração. Já levando em consideração que ela vem em primeiro lugar farinha de lula, depois farinha de salmão e depois a ervilha desidratada. Beleza? Mesmo assim, ainda continua sendo uma ração muito bacana aí para os ciclídeos carnívoros e onívoros. Aqui tem a Poitara Marins Blackline, também achei uma ração muito interessante para ciclídeos onívoros e carnívoros. Aqui um pouco da composição dela, farinha de peixe, farinha de lula, farinha de crustáceos, espirulina. Não, tem até aqui escrito, ó, mínimo de 15%. Algas marinhas, calcárias, farinha de inseto, entendeu? Então tem uma composição até interessante. Eu gostei bastante dessa ração aqui, cara, pra ser sincero. Eu já usei, inclusive, usei muito. Essa daqui foi a que eu mais usei da Blackline. Inclusive, para quem tem ciclídeos africanos aí, quer acelerar o crescimento,
muito boa, né? No caso, essa daqui, ciclídeos africanos que vão de onívoros a carnívoros, beleza? Vamos lá, aqui ó, já tem a Colors da Poitara, também acho uma ração interessantíssima para ciclídeos aí onívoros a carnívoros. Não uma ração que dá para ser utilizada como base, tá? É uma ração que tem uma alta concentração de astaxantina, 270 miligramas por quilo de astaxantina, CRIO, extrato de pimenta vermelha, né? Enfim, tem alho também na composição. É uma ração muito boa, tem farinha de salmão, cara, como componente principal da ração. E aqui tem uma ração que me surpreendeu nos últimos lançamentos, tá? A BSF, olha aqui a composição dela. Em primeiro lugar, farinha de larva de mosca soldado negro, ou seja, farinha de BSF, né, que é Black Soldier Fly. E 50%, né, da composição da ração é composta pela farinha de BSF. Biomassa de microalgas, ervilha desidratada, farinha de trigo, gengibre, enfim. Eu estou utilizando muito essa ração aqui, inclusive, com os Oscars, né, com o papagaio, né, aqui no meu aquário jumbo principalmente, mas teve uma aceitação muito bacana em relação aos ciclídeos africanos. E galera, para finalizar aqui o vídeo, né, mostrei um pouquinho do que eu utilizo, ou do que eu já utilizei. Além dessas que eu citei aqui, eu já utilizei as rações da Sera, Tetra, Tropical, que vocês viram, JBL, Maramar, Nutricon, Alcon também. Eu já utilizei rações de várias marcas diferentes, né? Acho que a principal dica desse vídeo aqui é como você deve ler o rótulo da ração. Show de bola? Então, prestem atenção na composição básica do produto. Não fiquem se atentando à imagem que você vê do animal ou do que está escrito aqui no rótulo da ração, como vocês viram nessa ração aqui da Vitalis. Foque ler a composição do produto, beleza? Principalmente aí para quem tem ciclídeos africanos herbívoros, isso é muito importante. Então tá aí, foi um feedback sincero para vocês, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Em breve a gente volta com mais vídeos como esse aqui no canal. Valeu, tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus e fui!